Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristina e estamos lendo o livro Incrível Graça de Hernani Santos. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 27, continuação do capítulo Fim da Lei. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela sinta-se fortalecida e encorajada, compreendendo que na cruz todo escrito de dívida foi pago e que ela tem acesso direto a ti através de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A graça confirmando a lei. Para isso vamos extrair como exemplo alguns textos da Bíblia. Porque tendo a lei a sombra dos seus bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus capítulo 10, versos de número 1. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Hebreus capítulo 8, verso 5. A graça confirma a lei, porque a lei é apenas vislumbre, sombra, espelho, exemplo, e não é realidade. Por exemplo, os cordeiros sacrificados na velha aliança são apenas modelo para o Cordeiro de Deus que é Cristo. Os 10 mandamentos são apenas modelo para a moral de Deus colocada em nós pelo Espírito Santo. Sua santidade não em pedras, mas no Espírito. Os 10 mandamentos não são a realidade. E os 613 mandamentos todos são sombras, são vislumbres para a graça. Não devemos levar em consideração nenhum deles. Nossa lei é outra e já falaremos dela. Na lei, a sombra de Cristo é Moisés, o libertador, mas apenas sombra, e Jesus é a realidade. Veja Hebreus capítulo 3, do versos 2 ao 6, que diz assim: sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra tem a casa que ele edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a nossa confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés era servo de Jesus Cristo. Moisés era servo, Jesus era filho. O servo não fica para sempre na casa, o filho nunca vai embora. O servo não é herdeiro, o filho herda tudo. A glória da graça é a glória do filho. Observe 2 Coríntios capítulo 3, versos 7 a 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com tamanha glória de sorte que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos sobre Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, quanto maior glória é o ministério do Espírito? Fico maravilhado com esse texto, sabe por quê? A lei teve sua glória, uma glória tão grande que a face de Moisés brilhava, mas o ministério do Espírito tem uma glória maior. Paulo diz que a glória da lei, a glória de Moisés, era uma glória temporária, mas a glória do Espírito é uma glória eterna. A lei era temporária, servia apenas de vislumbres temporários, mas o Espírito Santo é a realidade dessa glória temporária. A face de Moisés perdeu o brilho, porque a glória da lei perdeu o brilho. Mas a face de Jesus brilha como a estrela da alvorada. Ele tem os cabelos brancos como a neve e os olhos como chamas de fogo, porque a sua aliança é eterna, seu sacerdócio é eterno. Moisés era a sombra, Jesus a realidade. A lei era a sombra, a graça é a realidade. O sábado. Assim também o sábado na lei ainda é o dia do Senhor para os que vivem na lei. Portanto, devem guardar sim o sábado. Ele não foi revogado, não houve mudança de sábado para o domingo. Isso não está nas Escrituras. Mas nós, o povo da cruz, nunca, jamais tivemos contato com o sábado, pois ele é apenas sombra do descanso. O descanso na lei é um dia, porque é sombra, mas não a realidade. Na graça temos a realidade e o descanso é uma pessoa, é Cristo. Veja Hebreus capítulo 3, versos 18 ao 19. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
O escritor diz que Israel nunca entrou no repouso, nunca entrou no descanso do Senhor. E eu pergunto, como não? Se eles guardavam o sábado. Observe que o texto diz entrar no descanso e não guardar o descanso. Na lei, guarda-se o sábado. Na graça, entramos no sábado. Pergunto-lhe, Adão guardava o sábado? Abrão guardava? Adão guardava, vivia sempre no descanso do Senhor. Veja o que é repouso e o que é descanso na graça e o que é sábado na graça. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns tenham ficado para trás. Hebreus capítulo 4, versos 1. É impressionante como existem cristãos ficando para trás, pois ao guardar o repouso, a sombra, o vislumbre, eles sepultam a realidade do repouso eterno. Veja o verso de número 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da salvação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Se você leu bem, quando você não recebe a mensagem das boas novas, graça, não entra no descanso, não entra no repouso. Aí só lhe resta tentar guardá-lo, ainda como um dia, como uma sombra. E quando você guarda o dia do sábado, a pregação da boa nova, da graça, nada lhe aproveitou. Agora veja com muito zelo o verso de número 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no descanso, sábado. Percebeu? Quando lhe perguntarem, você guarda o sábado? Responda, eu sirvo e adoro o sábado. Jesus é o meu sábado. Jesus é o meu descanso. O sábado para nós é uma pessoa, não um dia. É a realidade, é o nosso descanso. Nesse contexto, Jesus disse em Mateus 11, capítulo 28, versos 29, Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso descanso, é o nosso sábado, como disse em Mateus capítulo 12, versos de número 8. Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Jesus está dizendo, eu sou a realidade dessa sombra. O sábado era somente um vislumbre, mas eu sou o descanso eterno, sou o seu descanso. No entanto, quando você pratica a sombra, festas, dias, meses, anos, você ainda vive nas sombras e abandona a realidade. Paulo diz em Gálatas capítulo 4, do versos 9 ao 11, Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como tornai outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis servir? Guardai dias, meses, ocasiões e anos. Receio de vós que tenhais trabalhado em vão para convosco. Imagine a indignação de Paulo. Ele trouxe a revelação da realidade da graça, tirando o povo das sombras, mas de repente eles estão bem devagar, voltando às práticas das sombras, dos símbolos, dos rudimentos da lei, e isso entristeceu muito. Não sou Paulo, não estive com Jesus 3 anos, mas quando vejo pastores estimulando suas congregações a guardarem o sábado, a observarem festas, a praticarem Yom Kippur, causa-me repulsa, tristeza. Imagino o que Paulo diria a esses irmãos. Veja como ele fala aos Gálatas. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos. Gálatas capítulo 4, versos 17. Paulo diz que líderes que querem que as práticas da lei, festas da lei, qualquer que sejam os rudimentos da lei sejam novamente praticados, podem até estar bem intencionados, mas querem excluir os irmãos da graça, da realidade, do sacrifício de Cristo. Veja agora Gálatas capítulo 5, versos 1. Se estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da lei. Ou você chama Paulo de herege e nunca mais abre sua Bíblia nas cartas, ou você pratica tudo o que está nela. Paulo literalmente nos traz a revelação por Jesus Cristo que é um engano inadmissível nós cristãos praticarmos qualquer obra e qualquer coisa da lei. Veja no verso de número 2.
Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo cita o exemplo da circuncisão, mas o texto fala de todos os rudimentos da lei. Então podemos dizer que se vocês praticarem qualquer rudimento da sombra, do vislumbre, que não é realidade, chamado lei, Cristo de nada lhe aproveitará. Paulo está literalmente dizendo que você não é cristão. E pior, não é cristão, mas também não é judeu. Verso de número 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Percebeu a seriedade de guardar parte da lei? Terá de guardar toda a lei. Senão fica debaixo de maldição. Porque esse é o teor da velha aliança. Maldito todo aquele que guardar um tio sequer da lei. Alguns ainda acham que guardam a lei. Você pode até guardar alguma coisa, mas se deixar outra é culpado de toda a lei e isso o coloca debaixo de maldição. E nesse caso, Cristo de nada lhe aproveita. Veja que o verso 4 é mais duro. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei da graça tendes caído. Agora ele não cita aqui apenas a circuncisão como exemplo, mas fala de toda a lei. Qualquer um que tenta guardar a lei, digo tenta, não consegue guardar toda ela. Podemos até mesmo com muito esforço guardar os 9 mandamentos, mas é no 10º que todos esbarramos. Esse foi o teor de Romanos capítulo 7. Nesse contexto, Paulo estava observando se poderia guardar os 10 mandamentos sem ferir sua fé. Até o 9º ele estava se avaliando muito bem, mas quando leu o 10º, não cobiçarás, sentiu-se ferido de morte e sentiu, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo disse, isso é impossível, eu peco mais do que imaginava, peco até sem saber, eu passo os dias da minha vida descumprindo os mandamentos do Senhor, é impossível ser salvo por meus méritos. Então cumprir a lei é ficar debaixo de maldição, porque você volta para as sombras, separa-se de Cristo e vai tentar viver pela sua própria justiça. Leia Colossenses, capítulo 2, versos 14. Havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A lei não melhora as pessoas, ela as piora. A lei era contra nós, não por nós. Tudo na lei nos condena, porque a lei é boa, é santa, mas nós não somos nada disso. Por isso, quando a lei aponta para nós, ela nos cerca para matar. Mas Jesus cravou a lei na cruz e tirou-a do nosso meio. Leu o que eu disse? Ele a tirou. Uau! Glória a Deus! Nós somos salvos em Jesus Cristo. E lá na cruz o Senhor nos redimiu de toda a maldição da lei. E nós então temos acesso ao Pai. Podemos clamar, Abba, Pai. Porque somos então salvos pela graça. Não por merecimento, não por obras, não por observar as mais de 600 leis, mas sim por crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e alcançar a misericórdia do Pai e a benevolência e a graça, esse favor imerecido para viver uma vida abundante de relacionamento com Deus. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.